O milionário retorna mais cedo à mansão para buscar documento importante, enquanto sua noiva deveria estar em prova de vestido. Ao entrar silenciosamente em seu quarto, flagra a empregada experimentando o véu de noiva diante do espelho. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Na luxuosa mansão nos arredores de Madrid, onde a brisa mediterrânea se misturava com o perfume dos jardins bem cuidados, Mariana Silva se encontrava frente ao espelho oval do quarto principal. Suas mãos morenas, calejadas por anos de trabalho doméstico, acariciavam com reverência o delicado véu de noiva que repousava sobre seu cabelo negro como asa de corvo. O tecido diáfano caía em cascata sobre seus ombros, criando uma ilusão etérea. O reflexo lhe devolvia a imagem de uma mulher que, por um breve momento, se permitia sonhar. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de desejo e melancolia. Mariana sabia que aquele véu não lhe pertencia, que era parte de um mundo ao qual não tinha acesso. No entanto, por um instante, deu-se ao luxo de imaginar como seria caminhar em direção ao altar, envolta em seda e renda, deixando para trás a vida de privações e medo que levava como imigrante ilegal. O som de saltos altos sobre o piso de mármore a arrancou bruscamente de seu devaneio. Sofia Montenegro, a noiva espanhola de Eduardo, irrompeu no quarto como uma tempestade. Seus olhos verdes faiscaram de fúria ao ver a empregada com seu véu de noiva. "O que você pensa que está fazendo?" Sua voz ecoou pelas paredes do quarto como um trovão ameaçador. Mariana, surpresa e envergonhada, tentou tirar o véu com mãos trêmulas, mas o delicado tecido se enredou nos botões de seu uniforme. "Senhora, eu só estava..." gaguejou, mas as palavras se afogaram em sua garganta diante do olhar incendiário de Sofia. "Tentando roubar minha vida? Meu futuro?" cuspiu Sofia, aproximando-se perigosamente. "Você é uma simples empregada, uma brasileira sem documentos. Acha que alguém como Eduardo se interessaria por alguém como você?" Cada palavra era uma chicotada que açoitava o coração de Mariana, lembrando-a de seu lugar naquela casa e naquela sociedade. Eduardo Ferreira, atraído pelos gritos, entrou no quarto. Aos 38 anos, o empresário brasileiro tinha uma presença imponente, com seus quase 1,90 m de altura e porte atlético, mas também uma expressão geralmente gentil em seus olhos azuis. Naquele momento, porém, sua expressão era de confusão e surpresa. "O que está acontecendo aqui?" perguntou sua voz grave e controlada. Sofia voltou-se para ele, seus olhos ardendo de indignação. Esta mulher estava experimentando meu véu de noiva. Não está vendo? Ela está tentando tomar meu lugar, roubar nosso casamento." Suas palavras saíam atropeladas, carregadas de veneno e ciúmes irracionais. Eduardo olhou para Mariana, que permanecia imóvel, o véu ainda enredado em seu cabelo. Por um instante, seus olhos se encontraram, e algo no olhar assustado e digno da moça o tocou profundamente. "Sofia, acalme-se", disse Eduardo suavemente, mas com firmeza. "Tenho certeza de que há uma explicação." Aproximou-se de Mariana, que baixou o olhar, incapaz de suportar a intensidade daqueles olhos azuis que a observavam. Com dedos gentis, Eduardo começou a desenredar o véu do uniforme. O contato acidental com a pele dela enviou uma corrente inesperada de eletricidade por ambos. Enquanto desenredava o véu, Eduardo notou algo surpreendente nos olhos dela. Não era apenas o medo de uma empregada assustada, mas um brilho de inteligência e dignidade que o intrigava. "Obrigada", murmurou Mariana,
sentindo-se estranhamente exposta sob o olhar dele. Era o mesmo desconforto que sentira nas entrevistas de emprego quando chegou à Espanha, quando os recrutadores olhavam seu currículo com desconfiança, como se uma bacharel em contabilidade com 5 anos de experiência em um grande banco brasileiro não pudesse ser real. É apenas uma imigrante procurando trabalho, diziam seus olhares. E assim, pouco a pouco, Mariana aprendera a esconder sua formação, seu conhecimento, para conseguir ao menos limpar casas. Veja, disse voltando-se para Sofia, mas mantendo os olhos em Mariana. Foi apenas um momento de curiosidade. O véu é realmente lindo. Mariana assentiu, grata pela intervenção. Sinto muito, senhora, murmurou. O véu é maravilhoso. Eu apenas queria ver como... Está vendo, Eduardo? Interrompeu Sofia furiosa. Ela admite que queria sentir como seria estar no meu lugar. Essas imigrantes fazem qualquer coisa para atrair um homem rico. Quero que ela vá embora agora mesmo. Eduardo franziu o senho, visivelmente incomodado com a reação exagerada e as palavras preconceituosas. Sofia, você está sendo irracional. Mariana é uma funcionária leal. Não vamos demiti-la por algo tão trivial. Mas Sofia não cedia. A cada palavra de Eduardo defendendo Mariana, sua fúria crescia. Você a defende em vez de mim, sua futura esposa. Percebe que estamos brigando por culpa desta intrusa? Mariana, sentindo que a situação se descontrolava, deu um passo atrás. Por favor, não se preocupem. Sairei agora mesmo. Não quero causar problemas. Ao tentar mover-se para a porta, tropeçou na borda do véu. Eduardo reagiu por instinto, segurando-a. Por um breve momento, Mariana se viu nos braços dele, sentindo seu perfume caro, o calor de seu corpo sólido, o batimento acelerado de seu coração. O tempo pareceu congelar. Algo indefinível passou entre eles. Uma conexão momentânea, mas inegável. Sofia observava a cena. Seu rosto uma máscara de incredulidade e raiva. "Solte-a!" gritou. "A única mulher que deveria ter em seus braços sou eu." Eduardo ajudou Mariana a se equilibrar, suas mãos demorando-se um segundo a mais do que o necessário. "Você está bem?" perguntou baixinho. Mariana assentiu, sentindo-se tonta não pela queda, mas pela proximidade dele. "Você não vai a lugar algum", declarou Sofia, sua voz fria como aço. "Está despedida. Quero você fora desta casa hoje mesmo." As palavras caíram como um martelo sobre Mariana. "Por favor, senhora", suplicou, o pânico tomando conta dela. "Preciso deste trabalho. Não tenho para onde ir." Eduardo tentou intervir novamente, mas Sofia fez um gesto cortante com a mão. "É ela ou eu, Eduardo? Decida agora." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana olhou para Eduardo, seus olhos implorando, não apenas por seu emprego, mas por compreensão. Era mais que um trabalho em jogo. Era sua segurança, sua estabilidade precária em um país estrangeiro. Eduardo, dividido entre seu senso de justiça e seu compromisso com Sofia, parecia travar uma batalha interna. Finalmente, Mariana tomou a decisão. "Eu entendo", disse suavemente. "Partirei hoje mesmo." Com dignidade. Removeu o véu e o colocou cuidadosamente sobre a cama. Enquanto saía do quarto, sentia como se deixasse para trás mais que um emprego. Havia algo nos olhos de Eduardo, uma gentileza e compreensão que ela raramente encontrava desde que chegara à Espanha 3 anos atrás. Naquela noite,
Enquanto arrumava suas poucas posses, Mariana ouviu uma discussão acalorada entre Eduardo e Sofia. As palavras cruel, injusta e preconceituosa ecoavam pelo corredor. No dia seguinte, enquanto preparava-se para partir, Mariana foi surpreendida por Eduardo. "Não quero que vá", disse ele, parecendo cansado da discussão da noite anterior. "Esta casa é grande demais e Sofia concordou que você pode ficar até encontrar outro lugar." Antes que Mariana pudesse agradecer, o telefone de Eduardo tocou. Seu rosto empalideceu ao ouvir a mensagem. "É a polícia de imigração", disse cobrindo o microfone. "Alguém denunciou sua situação. Eles estão a caminho." O pânico tomou conta de Mariana. Ser deportada significaria voltar para a pobreza no Brasil, abandonar o dinheiro que enviava regularmente para ajudar seu irmão mais novo com a faculdade. Eu preciso ir", murmurou, correndo para pegar sua mala. Eduardo a segurou pelo braço. "Espere, tenho uma ideia." Levou-a rapidamente por um corredor até seu escritório privado. "Fique aqui. Vou resolver isso." Enquanto Eduardo saía para enfrentar as autoridades, Mariana, tremendo, olhava em volta do elegante escritório com suas paredes de livros e a vista para os jardins da mansão. Nunca havia entrado ali antes. Era um território proibido para os funcionários. Na escrivaninha de madeira escura, uma notificação de e-mail piscava na tela do computador deixado aberto. Mariana não pretendia olhar, mas o nome de Sofia ao lado da palavra amor capturou sua atenção involuntariamente. O e-mail, enviado para alguém chamado Miguel, dizia: "Amor, vou me atrasar hoje." Eduardo suspeita de algo desde o incidente com a empregada. Depois do casamento, será mais fácil executarmos nosso plano. Não vejo a hora de nos livrarmos dele e assumirmos a empresa. Com os documentos que consegui, será simples. Te amo, Sofia. Mariana ficou paralisada, sem saber o que fazer com aquela informação bombástica. Sofia não apenas estava traindo Eduardo, mas, aparentemente, planejava algo contra ele, algo relacionado à empresa dele. Mariana sentiu um arrepio ao ler o nome do destinatário. Miguel Álvares era o sócio de negócios de Eduardo e seu amigo de longa data, um espanhol sofisticado, com um sorriso encantador e olhos calculistas que sempre a fizeram sentir-se desconfortável quando ele visitava a mansão. Frequentemente, Miguel chegava acompanhado de Sofia, e os dois pareciam compartilhar olhares cúmplices durante os jantares de negócios. Agora, aqueles olhares faziam sentido. Não eram apenas de amizade ou cortesia social, mas de conspiração. Mariana ficou paralisada, sem saber o que fazer com aquela informação bombástica. Sofia não apenas estava traindo Eduardo, mas, aparentemente, planejava algo contra ele, algo relacionado à empresa dele, junto com seu próprio sócio. Ouviu vozes se aproximando, Eduardo e oficiais de imigração. Rapidamente afastou-se do computador e escondeu-se atrás de uma estante, rezando para não ser descoberta. Sinto muito pelo incômodo, senhores, dizia Eduardo em tom firme, mas parece que foram mal informados. Não há nenhuma imigrante ilegal trabalhando aqui. Senhor Ferreira, respondeu uma voz autoritária. Recebemos uma denúncia específica sobre uma brasileira chamada Mariana Silva. Temos informações de que ela trabalha aqui sem documentação adequada. Isso é um absurdo. Todos os meus funcionários estão devidamente documentados. Quem fez essa denúncia? Não podemos revelar isso, senhor. Mariana conteve a respiração quando a porta do escritório se abriu. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que seria ouvido. Mariana recuou da tela, sentindo-se dividida.
Deveria contar a Eduardo o que viu? Não queria parecer que estava bisbilhotando, ainda mais agora que ele a ajudava. Decidiu esperar o momento certo. Talvez Eduardo descobrisse por si mesmo, sem que ela precisasse intervir. Seu coração acelerou ao ouvir vozes se aproximando. Eduardo entrou no escritório, seguido por 2 oficiais. Mariana, escondida entre as estantes de livros, conseguia ver apenas parcialmente a cena. Sintam-se à vontade para verificar, disse Eduardo calmamente. Mas insisto que há um mal-entendido. Um dos oficiais notou o computador aberto. Este e-mail parece interessante, Sr. Ferreira. O rosto de Eduardo mudou ao ler o conteúdo, mas manteve a compostura. Mariana podia ver o choque e a dor em seus olhos rapidamente substituídos por uma determinação fria. Como podem ver, tenho problemas pessoais para resolver, disse Eduardo em tom controlado. Quanto a Mariana Silva, ela não é uma funcionária irregular. Não? Perguntou o oficial cético. Não, ela é minha noiva. Mariana quase deixou escapar uma exclamação de surpresa, mas cobriu a boca a tempo. Sua noiva? O oficial parecia confuso, mas a denúncia diz. A denúncia está errada, interrompeu Eduardo com firmeza. Mariana e eu íamos anunciar nosso noivado em breve, mas parece que alguém tentou prejudicá-la por ciúmes. Eduardo olhou diretamente para o local onde Mariana estava escondida, como se pudesse ver através das estantes. Podem verificar toda a documentação. Estamos tratando de regularizar sua situação para o casamento. Os oficiais trocaram olhares céticos, mas a autoridade na voz de Eduardo e seu status na sociedade madrilenha os fez hesitar. Precisaremos de comprovação desse relacionamento, Sr. Ferreira. Claro. Voltarei ao escritório de imigração na segunda-feira com todos os documentos necessários. Agora, se me dão licença, preciso resolver um assunto urgente. Depois que os oficiais saíram, Eduardo fechou a porta e suspirou profundamente. Seus olhos fixaram-se na tela do computador, relendo o e-mail de Sofia. A dor em seu rosto era palpável. Pode sair, Mariana, disse suavemente. Eles já foram. Mariana saiu hesitante de seu esconderijo, sentindo-se culpada por ter visto o e-mail. Eduardo, eu não quis espiar. Eu só vi... Eu sei. Ele a interrompeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Não é culpa sua. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Eduardo sentou-se, parecendo subitamente exausto. Por que disse a eles que somos noivos? Perguntou Mariana finalmente. Foi a única coisa que pensei no momento, respondeu ele, olhando para ela com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Precisamos ganhar tempo para resolver sua situação. Você não precisava fazer isso, não depois do que descobriu sobre Sofia. Eduardo olhou surpreso para ela, depois para o computador, compreendendo. Você viu? Sinto muito, murmurou Mariana. Não era minha intenção. Ah, não se desculpe, ele disse com voz cansada. Pelo menos um de nós deveria saber a verdade, não é? Riu sem humor. Mariana aproximou-se hesitante. O que vai fazer agora? Eduardo levantou-se, uma nova determinação em seus olhos. Primeiro vou garantir que você esteja segura. Depois vou descobrir exatamente o que Sofia e Miguel estão planejando. Por que se importa comigo? Sou apenas uma empregada. Eduardo a olhou intensamente. Você nunca foi apenas uma empregada, Mariana. E agora, ironicamente, você é a única pessoa nesta casa em quem posso confiar.
O som da porta da frente se abrindo fez com que ambos se virassem. Sofia havia retornado. Eduardo, chamou ela do hall de entrada. Os policiais já foram embora. Você conseguiu se livrar daquela empregada aproveitadora? Eduardo olhou para Mariana, colocando um dedo sobre os lábios. Fique aqui, sussurrou. Preciso enfrentar isso agora. Enquanto Eduardo saía para confrontar sua noiva traidora, Mariana sentiu seu coração apertado. Em questão de horas, sua vida tinha virado completamente de cabeça para baixo. O que aconteceria agora? Eduardo encontrou Sofia no meio da escadaria principal. Ela parecia triunfante, mas sua expressão mudou ao ver o olhar frio dele. O que houve? Perguntou, tentando parecer inocente. Você parece estranho. Vamos conversar no escritório, disse Eduardo, com voz controlada, mas gelada. Agora, tenho um compromisso com as flores do casamento daqui a pouco. Miguel está me esperando para... Miguel? Eduardo ergueu uma sobrancelha. Que coincidência! Acabei de descobrir algo muito interessante sobre você e Miguel. O rosto de Sofia empalideceu. Do que está falando? Eduardo não respondeu. Apenas a conduziu firmemente até o escritório onde Mariana permanecia escondida. Ao entrarem, Sofia imediatamente notou a presença da empregada. O que ela ainda está fazendo aqui? Perguntou com desdém. Pensei que os policiais a teriam levado. Mariana fica, disse Eduardo com firmeza. Quanto a você, ele virou a tela do computador para que Sofia pudesse ver seu próprio e-mail. O choque no rosto de Sofia rapidamente deu lugar à indignação. Você invadiu minha privacidade. Como ousa ler minhas mensagens pessoais? Mensagens onde você planeja me eliminar e tomar minha empresa? Eduardo riu sem humor. Acho que tenho todo o direito de saber quando minha noiva está conspirando contra mim. Sofia mudou de tática, aproximando-se de Eduardo com os olhos subitamente marejados. Querido, não é o que parece. Miguel e eu estávamos apenas... Chega de mentiras, cortou Eduardo. Quero você fora desta casa agora. Você não pode estar falando sério. Vai acreditar em um e-mail tirado de contexto e defender esta empregada sem documentos? Ex-empregada, corrigiu Eduardo. E futura senhora Ferreira, pelo que disse a polícia de imigração. Sofia olhou incrédula de Eduardo para Mariana. Você está me trocando por ela? Uma faxineira brasileira ilegal? Mariana, que até então se mantivera em silêncio, deu um passo à frente. Eu nunca quis causar problemas entre vocês. Cale a boca! Gritou Sofia. Isso tudo é culpa sua! Eduardo se colocou entre as duas mulheres. Basta, Sofia! A única culpada aqui é você. Agora saia antes que eu decida entregar este e-mail à polícia. Tenho certeza de que ficariam interessados em seus planos. Depois que Sofia saiu, batendo portas e fazendo ameaças, um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Mariana, ainda atordoada com tudo o que acontecera, não sabia o que dizer. Sinto muito, murmurou finalmente. Nunca quis causar tantos problemas. Eduardo suspirou profundamente, a adrenalina do confronto dando lugar ao cansaço. Você não causou nada, Mariana. Só me fez ver a verdade antes que fosse tarde demais. O que vai acontecer agora? Perguntou ela, incerta sobre seu próprio lugar naquela nova realidade. Eduardo sentou-se, indicando que ela fizesse o mesmo, um gesto impensável no relacionamento anterior de patrão e empregada. Precisamos resolver sua situação de imigração. Disse aos oficiais que você é minha noiva e eles esperarão ver alguma evidência disso. Mariana sentiu o rosto esquentar. Eduardo, você não precisa. Eu posso voltar para o Brasil.
Não quero ser um fardo. Não. Ele disse com firmeza surpreendente. Não vou deixar Sofia destruir sua vida. Além disso, ele hesitou, parecendo subitamente vulnerável. Preciso de alguém em quem possa confiar agora. Alguém honesto. Seus olhares se encontraram, e algo indefinível passou entre eles. Não era apenas gratidão da parte dela ou necessidade da parte dele. Era uma conexão mais profunda, uma compreensão mútua nascida no meio da crise. Podemos dizer que estamos noivos apenas até conseguirmos resolver sua situação legal, sugeriu Eduardo. Ninguém precisa saber a verdade. Mariana assentiu. Lentamente. Embora uma parte dela se perguntasse se tal arranjo poderia funcionar. Já não era mais a empregada, mas também não era realmente a noiva. O que era ela agora? Enquanto isso, continuou Eduardo, precisamos descobrir exatamente o que Sofia e Miguel estão planejando. Se envolve minha empresa, pode afetar centenas de funcionários. Como posso ajudar? Perguntou Mariana, sentindo-se útil pela primeira vez em muito tempo. Eduardo a olhou com nova consideração. Você trabalhava no departamento financeiro no Brasil, não é? Antes de vir para a Espanha? Mariana piscou surpresa. Como sabe disso? Está no seu currículo. Sempre leio os currículos dos funcionários, mesmo os da equipe doméstica. Aquela revelação tocou Mariana. Em 3 anos trabalhando ali, nenhum outro membro da família havia se interessado por seu passado ou qualificações. Sim, eu era contadora, mas isso foi há muito tempo. Perfeito, disse Eduardo, um plano já se formando em sua mente. Acho que acabei de encontrar minha nova assistente executiva. As 2 semanas seguintes foram uma transformação completa na vida de Mariana. De empregada doméstica a assistente executiva de Eduardo, ela agora frequentava escritórios elegantes, vestia roupas formais e utilizava suas habilidades profissionais há tanto tempo adormecidas. A princípio, os executivos e funcionários da empresa olhavam-na com desconfiança e desdém, especialmente quando os rumores sobre o rompimento de Eduardo com Sofia e seu novo romance com a ex-empregada começaram a circular. Ignore os comentários, aconselhava Eduardo quando notava seu desconforto. Eles mudarão de ideia quando virem seu trabalho. E ele estava certo. Aos poucos, a competência e inteligência de Mariana foram se sobrepondo aos preconceitos. Sua habilidade em detectar discrepâncias nos números e sua memória para detalhes revelaram-se valiosas na investigação que conduziam discretamente. Encontrei algo, disse ela uma noite, depois de horas examinando relatórios financeiros no escritório de Eduardo em casa. Pequenas transferências sendo desviadas para uma empresa fantasma, todas aprovadas por Miguel nos últimos 6 meses. Eduardo examinou os documentos que ela preparara, impressionado. Isso é excelente trabalho, Mariana. Estamos chegando perto. Sua proximidade profissional inevitavelmente levou a uma proximidade pessoal. Jantares tardios, discutindo estratégias, manhãs tomando café juntos antes de irem ao escritório. Aos poucos, a farsa do noivado começou a parecer menos uma farsa. Uma noite, enquanto trabalhavam até tarde, Eduardo notou Mariana olhando pensativa pela janela. — O que foi? Perguntou gentilmente. — Estava pensando em como a vida muda rápido. Respondeu ela. Há 1 mês eu limpava esta sala, agora estou sentada aqui ajudando a salvar sua empresa. Eduardo aproximou-se, tocando seu ombro suavemente. Você sempre foi capaz disso, Mariana. O mundo apenas não te deu a oportunidade. Seus olhares se encontraram
e por um momento parecia que ele ia beijá-la. Mariana sentiu seu coração acelerar, mas o momento foi interrompido pelo telefone. Era o advogado de imigração com notícias sobre seu caso. Apesar dos esforços, a situação era complicada. A denúncia feita por Sofia havia colocado Mariana sob escrutínio rigoroso. A menos que o noivado se concretize em casamento nos próximos meses, receio que enfrentaremos dificuldades, explicou o advogado. Após desligar, Eduardo encontrou Mariana na varanda, visivelmente abalada. Não se preocupe, disse ele. Encontraremos uma solução. Não posso pedir que se case comigo por pena, Eduardo, respondeu ela com dignidade. Já fez demais por mim. Mariana, começou ele, mas foi interrompido pelo som da campainha. Era Sofia, parecendo transtornada e implorando para falar com Eduardo a sós. Contra seu melhor julgamento, Eduardo permitiu que Sofia entrasse. Mariana fez menção de se retirar, mas ele a deteve com um toque suave. Fique. Não. Tenho segredos para você. Sofia observou o casal com um olhar gelado. Então é verdade? O grande empresário e a empregadinha. O que quer, Sofia? Perguntou Eduardo direto. Vim alertá-lo, respondeu ela, seu tom entre o ameaçador e o desesperado. Miguel está furioso. Ele tem documentos que poderiam comprometer você, Eduardo. O olhar de Eduardo endureceu. Documentos que vocês roubaram juntos. Estamos bem cientes dos esquemas de vocês. Sofia hesitou, um lampejo de vergonha cruzando o seu rosto. Ele me usou, Eduardo, quando percebi a extensão do plano dele. Não insista nessa história, interrompeu Eduardo. Encontramos as transferências com sua assinatura. Suas digitais estão por toda parte nesse golpe. Mariana observou a cena com um nó no estômago. Sofia era linda, educada, parte do mundo de Eduardo. Apesar de tudo, havia algo vulnerável em seus olhos agora. Sofia abandonou a fachada, seu rosto endurecendo. Você vai se arrepender disso. Pensa que pode me substituir. Por essa faxineira, a sociedade madrilenha vai te devorar vivo. Sabe, Sofia, disse a sociedade, algo que claramente não tínhamos. Depois que Sofia saiu, Eduardo percebeu que Mariana havia desaparecido. Encontrou-a no quarto que ocupava desde o incidente, colocando roupas em uma mala. O que está fazendo? Perguntou alarmado. Acho melhor eu ir, respondeu ela sem olhá-lo. Sofia está certa. Estou prejudicando sua reputação, sua posição social. Eduardo entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Mariana, olhe para mim. Quando ela finalmente ergueu os olhos, havia lágrimas contidas neles. Você acha que me importo com o que a sociedade madrilenha pensa? Perguntou ele, aproximando-se. Pela primeira vez em anos, sinto que estou sendo verdadeiramente eu mesmo, e isso é graças a você. Eduardo, Ele tomou suas mãos entre as suas. Estas últimas semanas, trabalhando com você, conhecendo você, de verdade, percebi algo que talvez já soubesse desde aquele dia com o véu. Mariana conteve a respiração, seu coração disparando. O noivado pode ter começado como uma mentira para protegê-la, continuou ele, mas meus sentimentos por você são reais, completamente reais. Lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse, Eduardo se inclinou e a beijou. Foi um beijo gentil, quase reverente, muito diferente do que Mariana havia imaginado em seus sonhos secretos. Quando se separaram, ela o olhou com uma mistura de felicidade e receio. Tenho medo, confessou. Medo de que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro, que sacrificou demais por minha causa. O único erro que eu cometeria seria deixar você ir, respondeu ele, tocando seu rosto com ternura. Não me importa o que os outros pensam, só me importa o que sentimos um pelo outro. Naquela noite, pela primeira vez,
Mariana não dormiu no quarto de empregados, nem no quarto de hóspedes. Dormiu nos braços de Eduardo, não mais uma empregada, não mais uma falsa noiva, mas uma mulher amada por quem ela realmente era. As semanas seguintes fluíram num ritmo diferente para o casal. O que começara como um arranjo de conveniência transformou-se gradualmente em algo genuíno. Discretos no início, Eduardo e Mariana começaram a aparecer juntos em pequenos eventos, testando as águas. Foi numa dessas saídas, um simples jantar num restaurante do centro de Madrid, que foram fotografados de mãos dadas. A imagem, capturada por um paparazzi oportunista, espalhou-se como fogo pelos tabloides espanhóis no dia seguinte. Magnata brasileiro troca empresária por empregada, anunciavam as manchetes sensacionalistas. A notícia do relacionamento entre Eduardo Ferreira, empresário brasileiro renomado em Madrid, e sua ex-empregada doméstica, explodiu na mídia social espanhola como um escândalo delicioso. Artigos insinuavam que Mariana era uma golpista que havia separado o pobre Eduardo de sua adorável noiva espanhola. "Não leia isso", disse Eduardo, tirando o tablet das mãos de Mariana durante o café da manhã. "Só vai te machucar." "Preciso saber o que estamos enfrentando", respondeu ela com determinação. "Não posso fingir que o mundo lá fora não existe." A primeira prova veio no jantar de negócios crucial para fechar um acordo que salvaria a parte da empresa comprometida pelas manobras de Miguel e Sofia. O restaurante 5 estrelas era um território completamente estranho para Mariana, com suas múltiplas taças e talheres para cada ocasião. "Pelache", sussurrou Eduardo, cobrindo sua mão com a dele por baixo da mesa. "Seja você mesma. É tudo o que precisamos." Os executivos espanhóis e suas esposas trocaram olhares quando Eduardo apresentou Mariana como sua noiva. As mulheres a avaliaram dos pés à cabeça, notando cada detalhe do vestido que, embora elegante, não tinha a etiqueta de um grande estilista. "Então você era empregada doméstica?" perguntou uma das esposas com um sorriso educado, mas com olhos frios. "Sim", respondeu Mariana com dignidade surpreendente. "Trabalhei honestamente para sustentar minha família no Brasil. Não é algo de que me envergonhe." Eduardo apertou sua mão sob a mesa, orgulhoso. O jantar prosseguiu tensamente até que a conversa se voltou para negócios. Um dos investidores mencionou uma dificuldade com operações no Brasil relacionada a regulamentações fiscais locais. "É um problema complexo", suspirou o homem. "Perdemos muito dinheiro tentando resolver." Mariana hesitou, depois falou. "Na verdade, existe uma provisão na lei brasileira que poderia beneficiar sua situação. Trabalhei com casos similares quando era contadora no Rio." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo investidor principal. "Continue, senhora Silva. Estamos muito interessados." Com clareza e precisão profissional, Mariana explicou a estratégia que poderiam usar. Ao terminar, os homens a olhavam com respeito recém-descoberto e as esposas com surpresa mal disfarçada. No caminho de volta para casa, Eduardo não continha o sorriso. "Você foi brilhante", disse beijando sua mão. "Conquistou todos eles." "Nem todos", respondeu Mariana realisticamente. "Mas pelo menos provei que não sou apenas a empregada que seduziu o patrão." Eduardo parou o carro em um mirante com vista para as luzes de Madrid. "Você nunca foi apenas nada, Mariana, e continua me surpreendendo todos os dias." À medida que Eduardo e Mariana reuniam provas contra Miguel e Sofia, o perigo aumentava. Documentos importantes desapareceram do escritório. O sistema de segurança da mansão foi violado 2 vezes. "Eles estão ficando desesperados",
disse Eduardo, instalando um novo sistema de alarme. Isso significa que estamos perto. Uma noite, ao retornarem de um jantar, encontraram a casa revirada. No escritório, o cofre estava aberto e vazio. Os documentos originais? Exclamou Mariana, horrorizada. As provas contra eles. Eduardo sorriu tranquilamente. Mantive cópias digitais em um servidor seguro. E os originais mais importantes? Abriu sua pasta de couro e retirou uma pasta. Estão aqui. Nunca deixo a casa sem eles agora. Naquela mesma noite, receberam uma visita inesperada. Miguel apareceu na porta, visivelmente bêbado e alterado. Você acha que venceu, não é? Gritou para Eduardo quando o segurança tentava contê-lo. Pensa que pode me destruir? Vou acabar com você e essa sua vagabunda brasileira. Eduardo manteve a calma. Está tudo sendo gravado, Miguel. Cada ameaça, cada palavra. Não me importo, vociferou Miguel. Sofia está arruinada por sua causa. Ela perdeu tudo. Sofia escolheu trair minha confiança, respondeu Eduardo friamente. Assim como você. As consequências são responsabilidade de vocês. Quando Miguel finalmente foi removido da propriedade, Mariana tremia. Tenho medo do que eles podem fazer. Eduardo a abraçou firmemente. Amanhã entregaremos tudo às autoridades. Isso acaba agora. Mais tarde, naquela noite, enquanto Mariana dormia, Eduardo permaneceu acordado, observando-a. Haviam passado, portanto, em tão pouco tempo. O que começara como uma mentira para salvá-la havia se transformado no relacionamento mais verdadeiro de sua vida. Suavemente, para não acordá-la, retirou uma pequena caixa da gaveta da mesa de cabeceira. Na manhã seguinte, antes que pudessem ir à polícia, receberam a visita do advogado de imigração. Tenho notícias, disse ele gravemente. A investigação sobre a situação de Mariana foi intensificada. Alguém com influência está pressionando as autoridades. Sofia, murmurou Eduardo. Ela ainda tem contatos poderosos. Quanto tempo temos? Perguntou Mariana, tentando manter-se forte. 1 semana, talvez menos, respondeu o advogado. A menos que... Olhou significativamente para o casal. A menos que nos casemos de verdade, completou Eduardo. É isso, não é? O advogado assentiu. Mesmo assim seria complicado, mas teríamos uma base legal muito mais sólida. Quando ficaram sozinhos, um silêncio desconfortável caiu entre eles. Mariana foi a primeira a quebrá-lo. Não vou deixar que se case comigo por obrigação, disse com firmeza. Prefiro voltar ao Brasil. Obrigação? Eduardo parecia genuinamente surpreso. Mariana, eu ia fazer... Isso. Antes que pudesse terminar, o telefone tocou. Era da empresa. Uma emergência. Miguel havia aparecido no escritório principal, fazendo acusações e ameaçando funcionários. Precisamos ir, disse Eduardo, a frustração visível em seu rosto. Mas esta conversa não acabou. No escritório encontraram o caos. Miguel havia invadido uma reunião do conselho, acusando Eduardo de fraude e manipulação. Quando Eduardo e Mariana chegaram, ele se voltou para eles com fúria. Aí está o grande empresário e sua empregadinha, cuspiu as palavras. Sabem o que ele fez? Destruiu Sofia. Ela tentou se matar ontem à noite. A notícia atingiu Eduardo como um golpe físico. O quê? Sofia está... viva, infelizmente para você, respondeu Miguel amargamente, mas hospitalizada. Tudo porque você a trocou por essa ninguém. Mariana sentiu-se exposta sob os olhares dos executivos. Tudo o que havia conquistado nas últimas semanas parecia desmoronar.
Sofia fez suas escolhas, respondeu Eduardo, recuperando a compostura. Assim como você, Miguel, escolheram roubar minha empresa, trair minha confiança. Tirando uma pasta de sua maleta, Eduardo a entregou a um dos diretores. Aqui estão todas as provas. Transferências fraudulentas, contratos manipulados, tudo assinado por Miguel e Sofia. Estava a caminho da polícia quando soube do incidente aqui. Os seguranças foram chamados e Miguel foi escoltado para fora, gritando ameaças. Mas o estrago estava feito. Os murmúrios e olhares entre os membros do conselho diziam tudo. O escândalo havia atingido um novo nível. No caminho de volta para casa, Mariana permaneceu em silêncio. Eduardo tentou alcançar sua mão, mas ela a afastou. "O que foi?" perguntou ele, preocupado. "Estou destruindo sua vida", respondeu ela finalmente, a voz embargada. "Sua reputação, sua empresa, tudo o que construiu está em risco por minha causa." "Não é verdade", protestou Eduardo. "Miguel e Sofia fizeram isso, não você. Mas se eu não estivesse aqui, se não tivesse experimentado aquele véu..." Eduardo parou o carro subitamente na beira da estrada. "Escute", disse, virando-se para encará-la. "Foi o melhor erro que você poderia ter cometido. Se não tivesse acontecido, eu estaria casado com uma mulher que não me amava, que só queria meu dinheiro e poder. Você me salvou, Mariana." Lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Mas a que preço?" "Sofia tentou se matar. Sua empresa está em crise e eu posso ser deportada a qualquer momento." Eduardo pegou as mãos dela entre as suas. "Nenhuma empresa, nenhuma reputação vale mais para mim do que você. Percebi isso nessas semanas. Você me devolveu coisas que eu nem sabia que havia perdido. Honestidade, propósito, a capacidade de confiar." Tirando a pequena caixa do bolso, Eduardo a abriu, revelando um anel de diamante solitário, elegante, mas não ostensivo. "Ia te pedir ontem à noite, antes de tudo isso acontecer", disse suavemente. "Não por causa dos documentos, não por causa da imigração, mas porque te amo, Mariana. Te amo como nunca amei ninguém." Mariana olhava para o anel em choque. "Eduardo, não responda agora", disse ele, fechando a caixa e colocando-a na mão dela. "Pense. Decida se quer realmente compartilhar sua vida com um homem complicado como eu, com todos os problemas que vêm comigo." Ao chegarem em casa, encontraram uma surpresa. Dona Luísa, a mãe de Mariana, aguardava na sala. Eduardo havia providenciado sua vinda do Brasil sem que Mariana soubesse. "Mãe!" exclamou Mariana, correndo para abraçá-la. "Minha filha!" Dona Luísa a abraçou com força, depois olhou criticamente para Eduardo. "Então este é o homem?" Eduardo se aproximou, respeitoso. "Muito prazer, senhora. Espero que tenha tido uma boa viagem." "Longa, mas boa", respondeu a senhora com franqueza. "Agora me diga, quais são suas intenções com minha filha? Porque, pelo que vejo nos jornais, ela está enfrentando um verdadeiro inferno por sua causa." A presença de Dona Luísa trouxe uma nova dinâmica para a casa. Prática e direta como a filha, ela não se intimidava com a riqueza de Eduardo, nem com a situação complicada. "Vocês ricos sempre complicam tudo", disse durante o jantar. "No meu tempo, quando um homem amava uma mulher, ele simplesmente se casava com ela e pronto." "Mãe!" exclamou Mariana, embaraçada. "As coisas não são tão simples." "Não são." Dona Luísa ergueu uma sobrancelha. "Ele te ama?" apontou para Eduardo. "Sim, senhora", respondeu ele sem hesitar. "Mais do que posso expressar." "E você ama a ele, filha?" Mariana corou olhando para seu prato. "Sim", murmurou finalmente.
Então, onde está a complicação? O resto é barulho. Após o jantar, enquanto Eduardo tratava de alguns assuntos no escritório, Mariana mostrava o jardim à mãe. Ele é um bom homem, disse Dona Luísa inesperadamente. Vejo como ele olha para você. Não é o olhar de quem está fazendo caridade. Tenho medo, mãe, confessou Mariana. Medo de não pertencer a este mundo, de nunca ser aceita, de ser sempre a empregada para todos. Dona Luísa segurou as mãos da filha. Você lembra o que seu pai dizia? Quem tem vergonha do que é, não merece ser outra coisa. Seja você mesma, minha filha. Se aqueles snobs não te aceitarem, o problema é deles, não seu. Mariana sorriu através das lágrimas. Senti sua falta, mãe. Eu também, minha filha. Agora me mostre o anel que ele te deu. Sei que tem um guardado em algum lugar. Surpresa? Mariana perguntou. Como sabe disso? Dona Luísa riu. O olhar no rosto dele quando cheguei. Um homem só olha assim para uma mulher quando já pediu sua mão e está esperando a resposta. Naquela noite, Mariana encontrou Eduardo no escritório, ainda trabalhando apesar da hora avançada. Não para nunca? Perguntou ela, entrando silenciosamente. Eduardo sorriu, cansado, tentando consertar a bagunça que Miguel e Sofia criaram. O conselho está nervoso, os investidores preocupados. Mariana aproximou-se, determinada. Tomei minha decisão, disse colocando a pequena caixa na mesa à frente dele. Eduardo olhou para a caixa, depois para ela, seu rosto indecifrável. E qual é? Em vez de responder com palavras, Mariana abriu a caixa, tirou o anel e o entregou a Eduardo. Depois, estendeu a mão esquerda. Minha resposta é sim, disse simplesmente. Sim para tudo. Para o casamento, para enfrentar as dificuldades juntos, para construirmos uma vida que seja nossa, não importa o que os outros pensem. Com mãos ligeiramente trêmulas, Eduardo colocou o anel em seu dedo. Tem certeza? Não será fácil. Nada que valha a pena na vida é fácil, respondeu ela, repetindo um antigo ditado que sua mãe sempre dizia. Só tenho uma condição. Qual? Não quero um casamento apressado só por causa dos documentos. Quero algo real, algo que represente o que sentimos um pelo outro, mesmo que isso signifique enfrentar a imigração. Eduardo levantou-se, puxando-a para um abraço. Teremos o casamento que você merece. E quanto à imigração, sorriu misteriosamente. Tenho uma ideia. Na manhã seguinte, Mariana foi surpreendida ao encontrar vários advogados no escritório de Eduardo. Não eram apenas advogados de imigração, mas especialistas em direito empresarial. O que está acontecendo? Perguntou a Eduardo. Estamos reestruturando a empresa, respondeu ele beijando sua testa. Transferindo parte das operações oficialmente para o Brasil. Por quê? Porque se não podemos garantir sua permanência na Espanha tão rapidamente quanto necessário, então levaremos parte da empresa para o Brasil. De qualquer forma, era um mercado que eu queria explorar há muito tempo. Mariana o olhou atônita. Você faria isso? Mudaria seus negócios por minha causa? Não estou apenas fazendo isso por você, respondeu Eduardo honestamente. Estou fazendo porque faz sentido para a empresa, especialmente depois do escândalo, aqui. E sim, também estou fazendo por nós, para que possamos ter opções. Enquanto revisavam os planos de expansão para o Brasil, Eduardo fez uma pausa, observando Mariana trabalhar concentrada. Já pensou em termos uma família? Perguntou ele, quase casualmente. Mariana levantou os olhos surpresa com a mudança de assunto. Confesso que sim, especialmente agora. Hesitou antes de continuar. Quando era criança,
Ajudava minha mãe a cuidar dos meus irmãos mais novos. Sempre imaginei que teria filhos um dia. Acha que estamos prontos para isso? Com toda essa loucura à nossa volta? Ela sorriu. Acredito que nunca estamos completamente prontos, mas se esperarmos o momento perfeito. Nunca chegará, completou Eduardo. Assim como não existe momento perfeito para se apaixonar por alguém. Mariana corou. Exatamente. A vida acontece enquanto fazemos outros planos. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. A notícia do noivado oficial foi publicada discretamente. A data do casamento foi marcada para 3 meses depois. Tempo suficiente para um evento digno, mas não tão longo que complicaria a situação de imigração de Mariana. Enquanto isso, as ações contra Miguel e Sofia seguiam no tribunal. O escândalo havia diminuído, substituído por outras fofocas da alta sociedade. Aos poucos, as pessoas começavam a ver Mariana pelo seu mérito, não apenas como a empregada que conquistou o patrão. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos no projeto brasileiro, Eduardo notou que Mariana estava estranhamente quieta. "O que foi?" perguntou-o preocupado. "Vi Sofia hoje", respondeu ela baixinho, "no consultório do médico." Eduardo congelou. Não haviam tido notícias de Sofia desde sua tentativa de suicídio e subsequente internação psiquiátrica. Como ela estava? Abatida, magra. Ela me viu? Sabia quem eu era? Mariana hesitou. Ela veio até mim. "O que aconteceu?" perguntou Eduardo tenso. "Pensei que ela fosse gritar comigo, me culpar", continuou Mariana. "Mas ela apenas perguntou se eu estava cuidando bem de você. Quando respondi que sim, ela disse: 'Bom, ele merece alguém que o ame de verdade.'" Eduardo pareceu surpreso. "Ela disse isso?" Mariana assentiu. "Acho que a internação lhe deu perspectiva." Ela parecia, em paz, de algum modo, mais real do que quando a conheci. "Sofia sempre usou máscaras", refletiu Eduardo. "Talvez esteja finalmente encontrando a si mesma." "Eu disse a ela que esperava que encontrasse felicidade", acrescentou Mariana. "Acho que precisava fazer isso, não por ela, mas por mim, para fechar esse capítulo." Eduardo a puxou para um abraço. "Essa é uma das coisas que mais amo em você, sua capacidade de compaixão, mesmo com quem tentou te machucar." À medida que a data do casamento se aproximava, a tensão entre a alegria dos preparativos e a preocupação com a situação legal de Mariana aumentava. O advogado de imigração conseguiu um adiamento temporário de qualquer ação, baseado no casamento iminente, mas nada estava garantido. "Se precisarmos, iremos para o Brasil depois do casamento", disse Eduardo uma noite, enquanto revisavam os planos da cerimônia. "A subsidiária já está quase pronta para começar a operar." Mariana mordeu o lábio preocupada. "Você deixaria tudo aqui por mim? Sua casa, sua vida?" "Mariana." Eduardo segurou seu rosto entre as mãos. "Você é minha casa agora. Minha vida. O resto são apenas lugares e coisas." A capela histórica no centro de Madrid estava decorada com simplicidade elegante para o casamento. Não era o evento exuberante que teria sido com Sofia, mas refletia perfeitamente a personalidade do casal. Autêntico, sem ostentação desnecessária, mas com uma beleza genuína. Dona Luísa, vestida com seu melhor traje, aguardava orgulhosa para conduzir a filha pelo corredor. Do outro lado, Eduardo esperava no altar, seus olhos nunca deixando a porta por onde Mariana entraria. Quando a música começou e as portas se abriram, revelando Mariana em um vestido de noiva simples, mas deslumbrante, Eduardo sentiu seu coração parar.
Esta não era a imagem da empregada experimentando furtivamente um véu que não lhe pertencia. Era a visão de uma mulher forte, segura de si mesma, caminhando com dignidade para reivindicar seu lugar ao lado do homem que amava. Na primeira fila, um convidado inesperado observava com um misto de emoções. Sofia recuperando-se ainda, mas presente como um símbolo de perdão e renovação. "Você está linda", sussurrou Eduardo quando Mariana chegou ao altar. "Você não está nada mal também", respondeu ela com um sorriso nervoso. A cerimônia foi conduzida em espanhol e português, simbolizando a união de seus mundos. Os votos, escritos por eles mesmos, refletiam a jornada extraordinária que os trouxera até ali. "Quando te encontrei pela primeira vez", disse Eduardo, sua voz firme, mas emocionada. "Você era a empregada quieta que cuidava da minha casa. Hoje, você é a mulher forte que cuida do meu coração. Prometo honrar cada dia o privilégio de ter seu amor e nunca esquecer que o verdadeiro valor das pessoas não está em seus títulos ou posses, mas em sua integridade e na capacidade de amar." Lágrimas brilhavam nos olhos de Mariana quando chegou sua vez. "Passei tanto tempo tentando ser invisível, temendo ser notada pelo que era. Uma imigrante sem documentos, uma empregada. Você me viu, Eduardo, não apenas a pessoa que eu parecia ser, mas quem eu realmente sou. Prometo estar ao seu lado como parceira e igual, nos dias bons e nos difíceis, sempre com a mesma honestidade e coragem que você me ensinou a valorizar em mim mesma." O beijo que selou sua união foi recebido com aplausos emocionados. No pequeno grupo de convidados, rostos de diferentes nacionalidades e classes sociais refletiam a nova vida que estavam construindo, uma baseada não em divisões artificiais, mas em conexões humanas genuínas. Na recepção, enquanto dançavam sua primeira dança como casal, Eduardo sussurrou: "Tenho uma surpresa para você." "Mais surpresas?", riu Mariana. "Não tenho certeza se aguento mais emoções hoje." Ele sorriu, guiando-a para um canto mais tranquilo. "O advogado ligou esta manhã. Sua autorização de residência permanente foi aprovada. Nenhuma necessidade de deixar a Espanha." Mariana parou, olhando-o com espanto. "Como? Pensei que levariam meses, talvez anos." "Aparentemente alguém com influência interveio a seu favor", respondeu Eduardo. "Alguém que conhece bem os trâmites da imigração espanhola." "Quem?" Eduardo indicou discretamente Sofia, que conversava educadamente com alguns convidados. Parece que ela realmente quis corrigir seus erros. Mariana olhou da ex-noiva de Bicentos Yerzi e pediu Eduardo para o marido, atônita. "Ela fez isso por nós?" "Por você, acredito", corrigiu Eduardo. "Seu encontro no consultório médico deve ter tido mais impacto do que imaginamos." Mais tarde, quando Sofia se preparava para sair, Mariana a abordou longe dos olhares curiosos. "Obrigada", disse simplesmente, "pelo que fez com meus documentos." Sofia a encarou por um longo momento. "Não fiz por caridade, fiz porque era o certo, porque vocês merecem ser felizes." Hesitou, depois acrescentou: "E talvez para me provar que posso ser melhor do que fui." "Você pode", afirmou Mariana com sinceridade. "E desejo que encontre alguém que a ame pelo que você realmente é." Um sorriso triste passou pelo rosto de Sofia. "Primeiro preciso descobrir quem realmente sou, sem as máscaras." Estendeu a mão formalmente. "Adeus, Mariana Ferreira. Cuide bem dele." 6 meses após o casamento, a vida havia encontrado um novo ritmo. A expansão da empresa no Brasil estava prosperando sob a supervisão conjunta de Eduardo e Mariana.
O escândalo com Miguel havia se transformado em um caso de justiça, com ele enfrentando acusações criminais por fraude. Eduardo e Mariana dividiam seu tempo entre Madrid e Rio de Janeiro, criando realmente uma vida entre dois mundos. A experiência de Mariana com as leis e cultura brasileiras provou ser inestimável para a expansão dos negócios, dando-lhe uma confiança profissional que complementava a felicidade pessoal. Numa tarde ensolarada de domingo, enquanto desfrutavam de um raro momento de tranquilidade na varanda da mansão em Madrid, Mariana finalmente fez a pergunta que vinha adiando. Você se arrepende de como tudo aconteceu? Eduardo a olhou com surpresa. Como poderia me arrepender do que nos trouxe até aqui? Às vezes penso como teria sido se eu nunca tivesse experimentado aquele véu, ponderou ela. Você estaria casado com Sofia? Provavelmente infeliz, mas sem saber. Eu continuaria sendo apenas a empregada, talvez eventualmente deportada. Ou talvez o destino encontrasse outro caminho para nos unir, sugeriu Eduardo, entrelaçando seus dedos aos dela. Algumas pessoas são destinadas a se encontrar, não importa os obstáculos. Mariana sorriu. Está ficando filosófico, Sr. Ferreira. Culpa sua. Senhora Ferreira, você me ensinou a ver além das aparências. O telefone de Eduardo tocou, interrompendo o momento. Era a dona Luísa, que agora morava permanentemente em um apartamento confortável, não muito distante deles. Venham jantar, convidou ela sem rodeios. Fiz feijoada, e tragam aquele vinho bom que vocês ricos tanto gostam. Eduardo riu. Estaremos aí em 1 hora, dona Luísa. Enquanto se preparavam para sair, Mariana observou seu reflexo no mesmo espelho oval onde tudo havia começado. A diferença entre aquela empregada assustada, experimentando furtivamente um véu, e a mulher confiante que via agora era extraordinária. No que está pensando? Perguntou Eduardo, aparecendo atrás dela no reflexo. Em como a vida dá voltas, respondeu, virando-se para encará-lo. E em como às vezes precisamos perder o medo de sonhar. Eduardo acariciou suavemente seu rosto. Falando em sonhos, tenho pensado. Talvez seja a hora de aumentarmos nossa família. O sorriso de Mariana iluminou-se. Estava esperando o momento certo para te contar. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Você está... Ela assentiu radiante. Há 2 semanas. Descobri ontem. Eduardo a abraçou com cuidado reverente, como se ela tivesse subitamente se tornado mais frágil, mais preciosa. Nosso filho, ou filha, uma nova vida, completou Mariana, que não será nem empregada, nem patrão, apenas uma pessoa livre para ser quem quiser. 2 anos depois, o jardim da mansão estava decorado para uma celebração especial, o 1º aniversário de Ana Luísa Ferreira, nomeada em homenagem a 2 mulheres importantes na vida de seus pais. A pequena Ana Luísa, com seus cachos escuros e olhos curiosos que combinavam o castanho de Mariana com o azul de Eduardo, era o centro das atenções, especialmente de sua avó Luísa, que não escondia o orgulho de ser avó. Entre os convidados estava Sofia, que havia passado por sua própria jornada de recuperação e autodescoberta. Agora dirigia uma fundação para mulheres em situação de vulnerabilidade, usando sua influência social para um propósito maior. Ela é linda, comentou Sofia, observando a menina nos braços de Mariana. Tem os olhos inteligentes da mãe e a teimosia do pai, acrescentou Mariana com um sorriso. As 2 mulheres trocaram um olhar de entendimento mútuo. Não eram amigas no sentido tradicional, mas haviam encontrado uma forma de respeito que transcendia seu passado complicado. Sabe o que é? Engraçado,
disse Mariana, ajustando a tiara de flores na cabeça da filha. Tudo começou com um véu de noiva que não era meu. Agora tenho minha própria família, minha própria vida. E você encontrou seu verdadeiro caminho também. Sofia assentiu pensativamente. Às vezes precisamos perder o que pensamos querer para encontrar o que realmente precisamos. Eduardo se aproximou, carregando bandejas de doces brasileiros que Dona Luísa havia preparado. Sobre o que vocês duas estão filosofando? Sobre como a vida é imprevisível, respondeu Sofia pegando um brigadeiro. E como às vezes as melhores coisas vêm dos momentos mais inesperados. À noite, depois que todos os convidados haviam partido e a pequena Ana Luísa dormia pacificamente em seu berço, Eduardo encontrou Mariana na varanda, contemplando o céu estrelado. Feliz? Perguntou, abraçando-a por trás. Mais do que jamais imaginei ser possível, respondeu ela, recostando-se nele. Às vezes me pergunto se mereço tanta felicidade. Cada pedacinho dela, afirmou Eduardo. Você transformou não apenas sua própria vida, mas a minha também, e a de muitos outros. Ele se referia ao programa de bolsas que haviam criado juntos, oferecendo oportunidades educacionais e profissionais para imigrantes em situação vulnerável. Era o projeto que mais orgulhava Mariana, uma forma de retribuir e de criar caminhos para outros que, como ela, buscavam apenas uma chance de mostrar seu valor. Penso naquela empregada assustada que fui um dia, refletiu Mariana. Queria dizer a ela que tudo ficaria bem no final. Melhor que bem. Talvez esse seja o verdadeiro milagre, disse Eduardo. Não apenas encontrar o amor, mas encontrar a si mesmo no processo. Enquanto as estrelas brilhavam sobre Madrid, Mariana Silva Ferreira, ex-empregada, imigrante, agora esposa, mãe e empresária bem-sucedida, finalmente sentia-se em casa. Não apenas na mansão luxuosa, mas em sua própria pele, em sua própria vida. O véu que experimentara há tanto tempo havia sido apenas o início de uma jornada que a levara muito além de seus sonhos mais ousados. E enquanto abraçava o homem que amava, Mariana sabia com certeza que as aparências realmente enganam. Porque por trás da fachada de apenas uma empregada, sempre existirá uma mulher extraordinária, esperando o momento certo para brilhar. O que esta história revela sobre nossa tendência de julgar as pessoas por suas circunstâncias em vez de seu potencial. Você já descobriu talentos ou qualidades extraordinárias em alguém que a sociedade havia relegado a um papel invisível? Deixe nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com quem você ama. Ou, ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.